Estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui com vocês nessa noite, a convite da irmã ali, Elmira. E eu sou fominha de pregar, viu? Eu, geralmente, não rejeito um convite para passar a mensagem, porque eu entendo que mesmo diante das minhas limitações, Deus se faz presente e me usa também a cada momento. E a mensagem que eu proponho aqui hoje é: Cristo transforma nosso caráter. É bem verdade que quando as pessoas são solicitadas ali a falar alguma frase das obras de Shakespeare, talvez a frase que eles mais se lembrem é a frase ser ou não ser, eis a questão. É interessante que essa frase trazida ali na tragédia de Hamlet, o príncipe da Dinamarca, nos faz pensar a princípio em uma questão filosófica. Era justamente a comparação entre a dor da vida e a incerteza da morte. Mas podemos também tornar isso como um paradigma de aplicação na nossa vida hoje. Me explico. Ser ou não ser é uma questão que deve estar presente todos os dias na nossa vida, como um ato de indagação, nos levando a refletir em quem somos e quem Deus deseja que sejamos. E por que isso é tão importante? Porque se não soubermos a diferença de quem somos e de quem Deus quer e deseja que sejamos, nossa vida, nossas decisões, nossos relacionamentos, tudo no geral, não dá certo. Precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, precisamos entender quem nós somos, qual é o nosso papel, e a partir disso, buscar em Deus entender quais são as vontades dele para a nossa vida. É interessante que, falando em transformação, em busca da verdade, Paulo, ao escrever ali aos Romanos, abra comigo em Romanos 12. Paulo escrever aos Romanos, em Romanos 12, ele diz o seguinte, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos exorta nesse momento a provarmos qual é a boa, perfeita vontade de Deus, e agradável vontade de Deus que precisamos experimentar. Mas para isso ele fala o quê? Renovem a sua mente. É interessante que eu sou muito curioso, e a minha curiosidade me leva a ler bastante livros de diferentes temas, de diferentes áreas. Eu sei que aqui tem alguns médicos e médicas, e não vou incorrer no erro aqui de trazer alguma informação não verídica, mas em alguns livros tratando de psicologia e psiquiatria, os cientistas trazem que a herança genética pode alterar e mudar os comportamentos de gerações futuras. É interessante que um escritor chamado Ismael Sobrinho, no seu livro Psiquiatria e Jesus, talvez quem não tenha a oportunidade de já ter lido esse livro, é uma indicação, ele fala que a personalidade é a junção de temperamento e caráter. O temperamento, ele informa que é algo mais intrínseco, mais inato à característica humana e é mais difícil de ser alterado. Veja, Paulo tinha um temperamento muito forte e perseguia cristãos. Mas Deus, mesmo assim, ele utilizou desse temperamento para transformar a vida de Paulo e agora ser um cristão. Talvez eu fale para alguém aqui hoje que tenha também essa carga hereditária da sua família, que não te permite ser uma pessoa tão pacífica, tem um temperamento muito forte. Mas através da vida de Paulo
E através do que vamos tratar aqui hoje, vamos demonstrar: Deus é poderoso o suficiente para transformar a sua vida e a minha também. O caráter, por sua vez, é algo que ele pode ser alterado de acordo com as circunstâncias em que você está inserido, de acordo com o convívio social ou até mesmo biológico. É interessante que algumas crianças adotadas carregam ali características de seus pais adotivos ali e crescem dessa forma. Veja, o DNA ele não pode ser alterado e é uma preocupação muito grande se acontecer isso. Mas cientistas explicam que o DNA ele sofre certas modificações a partir do momento que a pessoa convive. A partir da convivência, da experiência, do crescimento, da troca, o DNA ele sofre alterações, de modo que aquela pessoa se parece mais com aquela outra ou com o meio em que está inserida. Por isso que muitas crianças adotivas se parecem muito com os pais, inclusive na característica física. Conta-se a história de uma mulher que, certa vez, ela estava desconfiada de que o seu filho não era o seu filho. E ela, desconfiada, muito diferente, ela fez alguns testes. Fez teste dela com seu esposo, e após chegar ali o resultado dos exames, ela teve a certeza que ele não era o seu filho e nem do seu marido. E agora ela chega para o seu marido e fala: meu bem, esse filho não é nosso, essa criança não é nossa. Olha aqui os documentos, os laudos, tudo aqui não é nosso. E ele chega para ela e fala: você tem uma memória muito curta, né? Você lembra lá no hospital, ainda na maternidade, ele ali fez a necessidade na fralda, você falou o quê? Volta lá e troca o menino. Eu fui, troquei, deixei o sujo e peguei um limpo. Mas veja, a alteração que eu quero trazer não é isso. Da mesma forma, Maria e Joana, Maria que cresceu em uma família amorosa, cuidadosa, que dava carinho, que estava ali, que incentivava, ela agora se torna uma adulta próspera, uma mãe feliz, uma mãe que abraça, que dá amor. Da mesma forma, Joana, sua irmã gêmea, separada, ainda ali, quando criança, cresce em uma família hostil, uma família que ataca, uma família que não dá amor, não abraça. E agora Joana, tendo saído da mesma barriga que Maria, carregando ali quase a mesma genética, muito semelhante, é uma pessoa totalmente diferente. Percebe? As circunstâncias moldam o nosso caráter. Os lugares moldam quem nós somos. As pessoas com a qual nos relacionamos molda a forma que agimos, a forma que caminhamos, nossa forma de ser. E a partir desse momento precisamos nos perguntar: qual é o grupo que estamos inseridos? De que forma estamos moldando o nosso caráter? De que forma estamos permitindo que as influências sociais infrijam na nossa condição biológica a ponto de mudarmos, a ponto de nos alterarmos? Eu não sei muito bem qual foi o contexto aqui, em que contexto você se insere. Não sei se no contexto de Maria, no contexto de Joana. Não sei qual foi a condição em que você cresceu, mas eu tenho certeza que temos um Deus que nos tornou herdeiros, e dele somos, dele pertencemos. E esse Deus busca nos transformar. Esse Deus busca a todo momento nos abraçar, nos trazer para perto. E, na sua bondade e graça, permitir que nos tornemos cada dia mais a sua imagem e semelhança. É interessante que, ao falarmos de caráter, ao falarmos de temperamento, de personalidade, entendemos que na história bíblica houveram várias pessoas também que participaram ativamente da genealogia de Jesus,
mas tinham certas deficiências em seu caráter. Como exemplo, eu posso trazer Tamar. Veja, era casada com após o seu esposo falecer, ela então, pelos costumes ali, as leis da época, ela precisava, para dar seguimento ali a essa genealogia, casar com o irmão dele, ou algum parente, e ela casa com Onã. Todos vocês sabem que Onã não tentou driblar ali as ordens de Deus, e ele foi punido por isso. E então Judá, que era o pai de Onã, ele prometeu para Tamar que quando seu filho mais novo, Selá, crescesse, ele então se casaria com Tamar. Você já conhece o desenrolar da história. Selá cresce, se torna adulto, e Judá não cumpre a sua promessa. E então Tamar se coloca em uma condição que todos nós, e talvez a grande maioria, pode julgar. Ela se torna ali, ela se prostitui para o seu próprio sogro, para dar continuidade àquela geração. E você já conhece o desenrolar da história. Através dessa relação surgem então gêmeos, Pérez e Zerá. Tamar está na genealogia de Jesus. Tem mais, Raabe. E é interessante que a lição vem tratando sobre ela também. Raabe, então, uma mulher que morava ali em Jericó, nas muralhas de Jericó. E ao rei descobrir que tinham ali 2 vigias, foram enviados para a cidade de Jericó, 2 espiões. E ao rei descobrir, tenta persegui-los e matá-los. E então Raabe recebe-os em sua casa para proteger. Resultado disso é que Raabe, ela não teve sua vida ceifada pelo exército, foi salva, e ela também está na genealogia de Jesus. Um pouco mais, vocês conhecem esse rapaz que se tornou um rei, um grande rei, Davi. Davi, em certa ocasião, estava no seu terraço ali, no seu palácio, e observa embaixo e vê uma senhora, uma mulher bonita. E então ele manda chamar aquela mulher, vocês conhecem, Batseba. E então ele toma para si aquela mulher, descobre que era casada, o seu esposo estava em guerra, Urias, e depois de toda essa trama, depois de Urias falecer, ele toma ela como esposa, casa, e desse fruto nasce Salomão. Davi e Batseba também estão na genealogia de Jesus. Jesus, ele não veio buscar pessoas perfeitas. Ele não veio buscar pessoas prontas para o ministério, para a mensagem, para falar de Deus. Ele veio buscar pessoas que, mesmo diante da imperfeição e reconhecendo a sua condição, estão dispostas a falar do amor de Cristo. O rei Roboão governou Judá com muita violência. Acais queimou os filhos e executou o profeta Isaías. Manassés foi feiticeiro e se envolveu com o ocultismo, revelando-se um dos piores reis da história de Israel. Todos eles estão na genealogia de Jesus. Deus reconstrói histórias espirituais. Ainda falando da ciência, a ciência traz a epigenética. E é justamente a condição que eu falei no início. É algo que você carrega, talvez por gerações, talvez alguns comportamentos que eu e você tenhamos hoje e nos perguntemos, como que eu posso fazer isso? Por que eu ajo dessa forma? Meu pai não é assim, minha mãe não é assim. Mas quando você para e se debruça a estudar, através de tratamento terapêutico, psiquiátrico, você entende que talvez seu avô era, seu bisavô era. Isso é passado de geração a geração.
O estudo nos permite entender quem nós somos. E só então, a partir disso, podemos entender quem Deus quer que sejamos. Quem você é? Já se perguntou isso? Você já perguntou para Deus quem Ele quer que você seja? Você já perguntou para Deus quais são os objetivos, os propósitos que Ele precisa, que Ele quer imprimir na sua vida? E talvez hoje você pode se perguntar, mas Senhor, eu sou imperfeito. Eu tenho esse defeito. E talvez você pode se delongar em uma lista grande de defeitos. Mas mesmo assim, Deus transforma a sua vida. É o desejo de Deus, mesmo diante desses defeitos, te usar. Te utilizar para o avanço do Evangelho. A genealogia de Jesus, narrada ali em Mateus 1, nos evidencia que todas as pessoas que passaram ali cometeram erros graves. Jesus ele veio para mostrar que é possível, através da convivência com o Pai, através da comunhão, do relacionamento com o Pai, ser um pouco mais a imagem e semelhança do próprio Cristo. Somos filhos, somos herdeiros. O mesmo Paulo que escreve a Romanos, ele escreve também à igreja de Gálatas. E lá em Gálatas, ali depois de 2 Coríntios, vemos em Gálatas 4, Gálatas 4, 6, depois de 2 Coríntios. Paulo ali se dirige aos Gálatas. E ali no versículo 6, ele começa falando: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nascemos de Deus, somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. A nossa herança genética deve ser a de Deus. O nosso DNA precisa ser o de Deus. A nossa experiência precisa estar moldada à experiência que Deus quer para a nossa vida. E não termina aí. Em João, venha comigo, complementando isso, em João 1, o apóstolo João, em complemento ao que Paulo fala à igreja de Gálatas, em João 1, 12 e 13, ele diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nascemos de novo, não biologicamente, não por descendência natural, mas pelo poder que vem do Espírito Santo de Deus. Ao nos batizarmos, ao entregarmos nosso coração nas mãos de Cristo, ali nascemos de novo. Somos uma nova criatura. Isso não quer dizer que vamos viver uma vida perfeita, uma vida com apenas acertos. É bem verdade que erramos, diariamente erramos, somos imperfeitos. Mas viver uma vida com Deus, viver uma vida ao lado de Deus, nutrindo um relacionamento com Deus, é nos tornarmos cada vez mais herdeiros do seu próprio caráter. É imprimirmos o DNA de Cristo no nosso coração, de forma que nossas células, nossa biologia seja alterada e nossa luz seja transparecida para aquelas pessoas que nos veem e percebem: aquele rapaz, aquela moça é diferente. Percebe?
quando nos relacionamos, quando estamos de mãos dadas com Deus, ainda que nascidos de uma barriga humana, nos parecemos cada vez mais ao próprio Deus. Ellen White fala no livro Sinais dos Tempos que pela conversão e transformação os homens devem receber a mente de Cristo. Cada um deve comparecer perante Deus com uma fé individual, uma experiência individual, sabendo por si mesmo que Cristo está formando dentro de si a esperança da glória. Imitar o exemplo de qualquer homem, mesmo alguém que possamos considerar quase perfeito em caráter, seria depositar nossa confiança em um ser humano imperfeito. Alguém incapaz de transmitir um pingo ou tio de perfeição. Em quem estamos depositando a nossa confiança? Na era digital, na era dos influencers, as pessoas tendem cada vez mais a imitar outras pessoas. E essas, por si, imitam outras. Se torna uma cadeia de pessoas imperfeitas imitando outras pessoas imperfeitas. Somos diferentes. Precisamos reconhecer que esse mundo não é o nosso lar, esse mundo não é nossa casa, nossa passagem aqui é passageira. E ao entendermos isso, buscamos automaticamente a comunhão com o Pai, de forma que o céu seja mais visível, mais possível, mais verdadeiro na nossa vida. De forma que o céu seja algo que almejemos todos os dias ao acordarmos e ao deitar. De forma que a esperança da volta de Cristo esteja todos os dias viva em nosso coração. De forma que vivamos em verdadeiro testemunho para aqueles que nos rodeiam. Eu falei no início que o temperamento é difícil de ser alterado. A ciência assim o diz. Mas o caráter, de acordo com a forma, o lugar que você vive, o seu aprendizado, facilmente pode ser alterado. Como está o meu e o seu caráter hoje? Como as pessoas nos veem hoje? Será que somos influenciados pelo meio em que estamos ou somos influências através do nosso testemunho como cristão? A todo momento Deus nos dá oportunidades. Hoje eu tenho 27 anos de oportunidades que Deus me dá. Não comemoro aniversário hoje, mas é a idade que hoje tenho. Talvez aqui pessoas têm 60 anos que Deus estende a graça, estende o perdão, e a cada dia é uma nova oportunidade. Talvez eu fale para alguém aqui hoje que não teve uma infância muito fácil, que viveu na dor, no sofrimento, no pesar, que carregou da sua infância, do seu passado, mãos e pés calejados, que não aprendeu o que é amor, não aprendeu o que é abraçar. Talvez eu fale aqui para outras pessoas que, ao contrário, recebeu tudo isso, mas mesmo assim não sabe e não conhece o Jesus, o Deus verdadeiro. Eu falo para você, independente do local em que você está, ou independente de onde você se localize nesse cenário, que Deus busca transformar a sua vida.
que Deus busca transformar o seu coração. Não sei se o seu temperamento é ruim. Não sei se você vive em angústia, em pesar, em sofrimento. Não sei se tudo isso impede que você fale de Jesus e avance. Talvez isso possa estar te brecando, te impedindo de avançar. Mas em nome de Jesus, peça hoje a Cristo que te liberte. Ao acordar, fale: Senhor, hoje eu quero ser mais parecido a Ti. E ao dormir, fale: Senhor, espero que hoje alguém tenha me visto, Te visto através de mim. Isso deve ser o nosso desejo diário. Parecer mais com Deus. Independente da nossa condição biológica, independente da nossa descendência natural, independente de onde viemos ou para onde vamos, precisamos buscar a todo momento ser mais parecido com Deus. Eu gostaria de encerrar com 2 Coríntios. Ali em 2 Coríntios 5:17. Nos fala que precisamos, da mesma forma, nutrir esse relacionamento com Deus, para que alcancemos a glória que Ele nos prometeu. No versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas, a partir de hoje, já passaram. Se você decide estar ao lado de Cristo, se você decide ser um pouco mais igual a Cristo, você hoje se faz uma nova criatura. É uma decisão diária. Claro que o tanque batismal é uma decisão primordial. Você derrama seu coração aos pés de Cristo. Mas continuar e permanecer ao seu lado é uma decisão diária. Quem é você? Qual é a sua identidade? De quem você é filho, filha? De quem você é herdeiro? De quem você é herdeira? Precisamos nos perguntar quem nós somos e orar, pedindo para que Deus nos informe e nos diga quem Ele deseja que sejamos. Porque se há algo de bom em mim e em você, isso provém de Deus. Porque somos nada, somos pó. Nossa vida é finita. Mas podemos alcançar a vida eterna através da vida de Cristo. Somos transformados à semelhança do caráter de Cristo. Essa é a mensagem que eu trago para você hoje. Se hoje você se encontra desanimado, sem esperança, ou talvez sua vida esteja fluindo perfeitamente, cuidado. Não caia no comodismo de achar que tudo está perfeito. Vivemos uma guerra cósmica. E nessa guerra precisamos tomar uma posição. Tome a decisão de estar mais parecido com Cristo Jesus. Tome a decisão nesse momento
de nessa semana buscar ser luz, buscar transparecer aos outros que você é herdeiro do céu. Só não vamos herdar o céu se rejeitarmos esse convite. E esse convite é feito todos os dias e está sendo feito agora para você. Não fique preso à sua condição biológica. Não coloque desculpas ou escusas na sua condição biológica. Eu sou assim, eu não consigo mudar, eu não tenho dons, eu não faço nada de bom. Peça que Deus transforme o seu coração. Peça que Deus haja na sua vida, para que através da sua vida você possa influenciar pessoas e transformar caráteres. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por se fazer presente. Obrigado por ser o nosso Deus, o nosso Pai. É bem verdade, Pai, que não somos nada, Pai. Somos pó. Não somos merecedores da Tua graça, tampouco somos merecedores de herdar o céu e tudo que Ele oferece. Somos imperfeitos e reconhecemos essa condição perante Ti. E ao reconhecer essa nossa forma, rogamos que o Senhor nos complete. Rogamos que o Seu caráter, a Sua luz, a Sua face, esteja cada vez mais viva no nosso coração. Nos dê forças, porque essa guerra travada é muito grande. Precisamos de forças vindas do céu para que possamos superar as artimanhas que o inimigo a todo momento tenta nos colocar. Mas sabemos e temos a certeza em Cristo Jesus que somos herdeiros do céu. E esse céu logo descerá, o Senhor descerá com os anjos em poder e grande glória para nos resgatar e chamar cada um por seu nome, reconhecendo a nossa condição de filhos e filhas. Por favor, Pai, não permita que a nossa carga hereditária nos afaste de Ti. Não permita que a nossa carga hereditária nos torne acomodados em um banco de igreja, mas transformados pelo Espírito Santo e através das nossas imperfeições, nos use poderosamente para o avanço do Evangelho. É isso que desejamos. Em Teu nome, amém.